Olá, sou a professora Selimara e esta é mais uma de nossas videoaulas de anatomia humana. Vamos estudar agora os órgãos que estão na região do pescoço e pertencem ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Observe na imagem, nós conseguimos verificar aqui a mandíbula, o ocioide e duas estruturas que são cartilaginosas que pertencem à laringe. Não são as únicas estruturas da laringe, mas são as estruturas mais anteriores da laringe. Nós podemos visualizar aqui, numa anatomia topográfica, a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoidea. Ambas pertencem à laringe. A estrutura da região do pescoço. Aqui na região anterior nós estudamos a laringe, que ela está recoberta por musculatura. Você não está visualizando exatamente as cartilagens. Nós vamos remover a musculatura do pescoço para que você possa observar o tubo que a gente chama de faringe. Veja então a faringe na sua região lateral e aqui toda a parede posterior da faringe que fica apoiada ali na coluna vertebral. Na vista posterior, você enxerga toda a faringe. Essa região superior é a chamada parte nasal da faringe. Já nesta região média, parte oral da faringe. E mais inferiormente, a parte laríngea da faringe, porque ela se relaciona com a entrada do ar para a laringe. Então, tudo isso é faringe. Todo este tubo, determinado aqui por uma série de musculaturas, é a faringe. Vamos estudar agora toda a faringe. Todas as três estruturas que formam a faringe. Então, veja aqui é o côano, que é a passagem da cavidade nasal para a parte nasal da faringe, que é o limite anterior da parte nasal da faringe. Aqui a úvula, que é o limite inferior da parte nasal da faringe e o limite superior da parte oral da faringe. Esta é a cartilagem epiglótica ou epiglote, que é o limite inferior da parte oral da faringe e o limite superior da parte laríngea da faringe. E aqui nesta região, onde há o ádito da laringe, a entrada da laringe, cartilagem tireoidea, aqui na região anterior, e cricoidea, que nós já vimos. E aqui, posterior à laringe, temos o esôfago, que pertence ao sistema digestório. A faringe é comum para ar e para alimento. A parte nasal da faringe é exclusiva para ar. A parte oral e a parte laríngea da faringe são comuns para ar que vem da respiração e que penetra na laringe e alimento que vem da cavidade oral e passa para o esôfago. Então, a faringe pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Veja ali a região da parte nasal da faringe, a parte oral da faringe, a parte laríngea da faringe. Observe nessa imagem como nós conseguimos visualizar a cartilagem tireoidea, a cartilagem cricoidea, ambas pertencem à laringe, região anterior da laringe, e um pouco mais abaixo a gente consegue visualizar o órgão respiratório que continua para o tórax, da região cervical, atravessa e penetra no tórax, que é a traqueia. Uma estrutura que mantém esqueleto de cartilagem na sua região anterior para impedir a oclusão e permitir a passagem de ar. Numa peça agora, verifique a cartilagem tireoidea e a cartilagem cricoidea.
Veja o formato como a cartilagem tireoide, parece um escudo protetor na região da garganta. Ela é formada de cartilagem pura que se desenvolve mediante o nosso crescimento e é muito mais evidente nos homens do que nas mulheres. Aqui nós temos as duas lâminas da cartilagem tireoide e nessa região anterior dela é a proeminência laríngea, que pertence à cartilagem tireoidea da laringe. Aqui a proeminência laríngea, que é muito mais, que é o chamado pomo de Adão, mais desenvolvida nos homens do que nas mulheres. Agora nós temos uma imagem que mostra o osso hioide e a cartilagem tireoidea da laringe. Verifique a relação entre eles e que existe uma membrana que une o osso hioide à cartilagem tireoidea da laringe para dar estrutura à laringe. Então, veja aqui, esta é a membrana tireoidea, que une o osso hioide à cartilagem tireoidea da laringe. Inferiormente, a cartilagem tireoide se relaciona com a cartilagem cricoidea da laringe, essa que está se movendo. E ela é articulável para a deglutição e para a fala. Essa estrutura é a região posterior da cartilagem cricoide, essa é a anterior e tem a abertura da cartilagem cricoide. Aqui a cartilagem cricoide isolada, sua região anterior e sua região posterior, e ela forma uma abertura. E o motivo da laringe ser um esqueleto de cartilagem é para impedir o seu fechamento. Se a laringe se ocluir, fechar, a gente não vai conseguir respirar, o ar não vai entrar e o ar não vai sair. Então, uma estrutura, uma saída da natureza para impedir que isso aconteça, é que a laringe, nessa região suscetível do pescoço, ela seja estruturada não com osso, mas com cartilagem, desta forma impedindo a sua oclusão numa região muito fácil de ser realizada.